repetitivo dos fundamentos. Top. Luizão perguntando sobre gestoras, quais você tem mais confiança em papel e em tijolo? Se puder escolher 3 aí, não é recomendação de nada, deixa aí bem claro, não é recomendação, é apenas um bate-papo entre amigos aqui. A gente Assim, pode excluir algumas já, se você quisesse, eu te ajudo. ai, meu Deus do céu. Bom, assim, não queria citar, Luiz, não é porque eu não queira dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Se a gente tivesse uma mesa de bar, eu diria, porque isso aqui fica gravado e assim as condições mudam ao longo do tempo e as pessoas levam a ferro e fogo. Acho que eu sou um grande entendedor. Eu sou uma pessoa simples, um simples investidor, entendeu? Então, assim, a minha opinião não é melhor que a sua, não é melhor que a do Dani, não é melhor que a do Barba, não é melhor que a de ninguém, né? Então, eu vou te dizer para a gente não tirar. O Credit Suisse, fundo de papel, eu gosto Fanfarrão. muito. Fanfarrão. HGCR. Então, eu Sabia já que vou ia citar falar o isso. fundo já. Então, assim, só que o problema do HGCR hoje está até com um certo ágio. Eu Diga vou lá. complementar a pergunta dele. Fala uma gestora que não pode ser CSHG e Quineia. Pronto. Eu vou dizer então o contrário, sabe? O Quineia eu já não gosto tanto. Opa! Ó. Pô, mas por quê, né? O Quineia é bom, o Quineia é excelente. O Quineia é excelente. Mas qual é a questão dele que me desagrada um pouco? Ele tem muitos fundos de papel e tem vários fundos que ele tem um segmento, só pode explorar isso aqui. Então tem um índice de preço. Pô, mas e se o CDI tiver melhor no É momento? para você comprar os dois. Ah, mas assim, eu quero que o gestor faça esse trabalho para mim e ele, com a visão dele, que é muito melhor do que a minha, execute isso. Ele Não, vai concordo. colocar o que é melhor a cada momento, não eu, entendeu? Na Que foi o carteira. que a HGCR fez, né? Isso. Então, assim, é uma coisa que me desagrada um pouco na Quineia, entendeu? E eu gostaria que o gestor deles tivesse uma liberdade, né? Só qual é a questão da Quineia? A Quineia tem 150 fundos, amanhã ele cria mais um, né? E assim, eu prefiro mais liberdade para o gestor, ainda mais o gestor que eu gosto. Então, a minha crítica sobre a Quineia é isso aí. Show de bola. O Luizão Fazer um falando aqui. corte, hein, B? O Hã? corte vai ser o Ale não gosta da Quineia, vai ser esse o corte, assim, né? Aí, já Tô deu brincando, viu? clickbait. Ó, o Luizão falando aqui, ó. Olha essa justa. Ó, agora eu vou falar um negócio. A live vai ter um dislike, porque o Luiz Xavier, ele é o cara mais fã da Quineia, tá? Eu já tô avisando Não, que eu se vocês gosto virem depois muito do da dislike, Quineia. foi Inclusive é do fake Luizão. news que eu não gosto, mas eu só não gosto é da falta de liberdade que está no regulamento da Quineia, que amarra a mão do gestor. Posso falar, então, gestoras minhas? Vamos lá, vamos lá. Opa. Cara, Solta aí, Dani. até esse burburinho que tá tendo, né? Quem vai comprar CSHG? Cara, eu torço muito para que seja. Aí, calma, vamos dividir a resposta. Para que seja a pátria para a VBI gerir os fundos, cara. Porque eu acho que eles têm um potencial enorme. Gosto muito dos caras lá, da forma de pensar. E eu torço que seja a VBI. Por quê? Porque é outra casa vindo com força do tamanho da Quineia, né? Se for a Quineia, por exemplo, cara, aí realmente a gente vai ficar num monopólio, vamos dizer assim, de gestoras, tá? Não gostaria nada que fosse, né, a 20, não gostaria que fosse a XP também, porque também não gosto tanto assim dos fundos de tijolo da XP. Então eu torço realmente para a VBI. Então fica aí, pessoal, a minha recomendação, pelo menos, de uma gestora para estudo. A VBI, o Dani e o Ale são realmente muito, muito conservadores. Eles gostam muito da Quineia e da CSHG. Eu gosto da VBI. Dani, pra vocês terem ideia, o Dani fez a carteira dele no canal, acho que tinha 15 fundos, Dani? 15 fundos. Quantos iguais a gente tem? 2. 3. Vocês veem como é que as opiniões variam, né? Se pegar minha carteira, eu tenho os dois. Mas assim, isso vai sair, né? Eu espero assim, que eu estava esperando um momento de alta, né? Para 2024, 2025, é muito provável que eu venda metade da minha carteira. Legal. Então, assim, eu vou me desfazer de metade dela em 2024, 2025, se a gente continuar nessa subida aí, que é o que eu espero, né? Movimento mais provável, né? A gente sobe, cai, mas
2025, vocês me perguntar quantos fundos tem aí, vai ter metade ter sido limado. Pergunta marota aqui do Abaetê também, né? Se você não se sentir confortável a responder também, fica à vontade, né? Você acha que o que aconteceu no DEVA HCTR daria para ser detectado? Sim. Boa. Sim. Abaetê, vamos lá, né? O que a gente verificava, né? Quando olhava, assim, não é detectável assim, eu ia saber que a Gramado Parques agora ia falhar? Mais ou menos, né? Mas assim, primeiro problema que a gente deveria ter detectado, né? O DEVA e o HCTR têm fundos em comum, assim como o Versalhes e o TORD. Né? Se você olhar o HCTR, ele tinha, se você pegasse o Gramado Parques, por exemplo, somasse nos vários fundos debaixo da hectare lá, o HCTR, Versalhes, TORD, DEVA, você vê, pô, todos eles têm. Aí você soma o valor de todos, pô, tá dando quase 2 bilhões aqui. Cara, tem 2 bilhões nessa empresa. Que empresa é essa? Vou dar uma pesquisada aqui na internet, vou dar uma googada, né? Hoje tem essas vantagens. Então, assim, se essa empresa der problema, só ela levaria um prejuízo aí de 1,5 bi aí para esses fundos. Então, olha o risco que eu estou correndo. Né? E aí você ia ver, aí você ia pegar lá como é que é o shopping aí de São Paulo aí, o baratinho deles? Fugiu o nome. Shopping baratinho? O madrugada lá. Cidade Jardim? Madrugada? Feira da madrugada? Não, da do HCTR, o Circuito de Compras, Feira da Madrugada. Então, o circuito de compras, se você pegasse nesses fundos, esse ia ver a mesma coisa. Opa, esses fundos todos estão... Então, veja, com 2 ativos só dando problema, a quantidade de coisas que acontecer nesses fundos. Né? Então, nesse sentido, Abaetê, dava para perceber que o risco é grande. Pode ser que você não soubesse se isso ia acontecer ou não. A segunda coisa que eu chamo a atenção é que a gente estava passando uma crise. Então, a crise exacerba esse negócio. Então, assim, como é que eu acho que a gente deve agir em fundo de papel? Quando o juros estiver baixinho, arrisque mais. Pode subir o seu sarrafo. Quando a gente entra numa crise, você desce. Inclusive, normalmente você nem perde rendimento nisso, porque quando vem a crise, os fundos high grade começam a pagar mais. Né? A gente tinha antes o quê? IPCA mais 5. O HGCR, eu lembro de ter visto um CRI IPCA mais 3, se eu não estou enganado. Pô, IPCA mais 3? O Felipe Souza falou exatamente disso na live de ontem, sobre GCRA e falando sobre a formação de portfólio dele no fundo de papel, exatamente isso. Pois é, aí quando chega a crise, o que acontece? A gente vê hoje, pô, a HGCR está pagando high yield, meu amigo. O que é isso? Então, assim, durante a crise, você desce, venda seus fundos mais arriscados de preferência, desça seu nível e quando chegar a bonança, você pode subir um pouquinho. Então, você vai de acordo com a maré, entendeu? Sempre uma taxinha acima da maré lá, mas não mais do que isso. Nossa amiga difícil aqui. É difícil. Eu sou cego, hein? Me desculpa, foto. Não, eu olhei para você. No fundo... Eu não enxergo a foto, não. Eu só vejo um borrado. Nos fundos de tijolo, nos fundos de tijolo, os rendimentos são bem constantes, mas ao longo dos anos eles não deveriam ser crescentes, refletindo os reajustes de aluguéis. Essa é uma crítica que é forte nos fundos imobiliários, especialmente aí no KNRI, né, que o Dani tem também uma participação de mais ou menos 25% das cotas do fundo. Essa é uma excelente pergunta, né? Mas é porque a gente fica olhando inflação, mas a gente não deveria olhar inflação. Se você percebeu naqueles gráficos lá, naquele trabalho do Rodrigo Medeiros, a gente percebe que acontece, que chama ciclo imobiliário. Né? Quem determina a subida de aluguel ou não, né, é o ciclo imobiliário. Então, por exemplo, eu lembro de um gestor falando, pô, o preço que eu pagava aqui na Faria Lima é o mesmo que eu paguei há 10 anos atrás. Né? Essa live deve ter o quê? 3 anos? Foi em 2020. Então, assim, o ciclo imobiliário veio, rachou a Faria Lima lá e botou o mesmo valor agora. Só que, de repente, em 3 anos o negócio voou.
né? Os preços subiram 5 vezes. Então, assim, a gente tem que olhar um ciclo completo imobiliário para entender isso. Então, como mostrou lá o Rodrigo Medeiros, né, ou ele tentou mostrar, o preço da renda, o valor da renda, né, eu tentei mostrar aqui no meu gráfico um pouco, ele não acompanha a inflação, mas sim o ciclo imobiliário. Então, no longo prazo, o ideal é que a gente conseguisse, é porque a gente não tem histórico disso aqui, infelizmente, mas o ideal é que eu conseguisse pegar 5 ciclos imobiliários com os mesmos fundos para a gente entender isso. Então, se a gente pegar uns 5 ciclos imobiliários, que aí o nosso amigo Bernardo, no final de carreira, vai estar fazendo aí, eu já vou ter partido dessa, né, ele vai mostrar isso para você. Né? No longo prazo, a gente deve ter uma correção nos aluguéis, mas eu acredito que elas vão estar inferior à inflação, um pouco inferior. Dependendo se a gente começou num ciclo de bonança ou num ciclo de queda, né, isso vai variar um pouquinho. Né? Mas eu acho que a tendência de longo prazo é ele mais ou menos acompanhar. Né? O que a gente vê de fato, né, nos países ricos é que o preço do imóvel ele sobe mais no longo prazo do que o percentual da renda que ele gera. Então a gente pega um imóvel que é muito caro na Europa ou nos Estados Unidos e a renda é lá embaixo. E o que aconteceu ao longo da história? O preço do imóvel ele desgarrou, ele subiu porque todo mundo quer o imóvel. Só que nem todo mundo aluga o imóvel. Então a gente vê essa dissincronia. Então acho que a tendência é a gente ver o imóvel ganhar mais preço do que efetivamente a renda, porque a renda é um efeito secundário no imóvel. Já o imóvel está lá. Você falou de vários pontos muito, muito feras, assim. Só Primeiro, mais uma coisinha, Bernardo, só para não esquecer. Então, assim, por isso eu entendo a tese da RBR, de no futuro chegar e vender o imóvel, você pegar tudo aquilo que está lá, aí sim a gente vai distribuir para o pessoal. Esse é um dos pontos que eu ia falar. Vários aspectos que você falou. Primeiro, a importância de ter um gestor ativo, né? Um gestor que saiba ler ciclo, um gestor que compre bem e venda bem. É isso que você está falando da RBR. É o que a gente está vendo lá no Já ouviu falar do Credit Suisse, HGRI? Exato, vários ativos, né, da Credit Suisse nesse ainda, sentido. né? Exatamente. Então, isso é muito importante, por isso que eu gosto também dessa questão da gestão um pouco mais ativa, não tão passivona lá como o KNRI. Outro aspecto, de aumento de rendimentos, né, dos fundos de tijolo com reajuste da inflação, é natural a gente ver gestores de fundos de logística falando que a gente teve o preço do metro quadrado da logística em 18, 20 reais o metro quadrado por 10 anos. Então, não houve reajuste nesses preços por 10 anos. Agora, se a gente pega aí relatório da Colliers, né, da Sila, a gente vê lá que já subiu um pouquinho para R$ 22,00, R$ 23,00 o metro quadrado como média no Brasil. Mas isso demorou muito, demorou até passar uma crise sanitária que veio impulsionar a logística, né? Então, tem todos esses aspectos bastante relevantes. Que a logística normalmente está fora da cidade, ela sofre menos a concorrência urbana, né? Então, os prédios, em tese, dentro da cidade, sofrem reajuste mais rápido que os fora da cidade. E para fechar esse raciocínio, a questão da localização. O imóvel, ele ganha preço pela localização. Tem simplesmente regiões que não tem mais terreno. E é o que a gente vê hoje muito na Faria Lima, né? Por isso que os preços só aumentam, os preços dos ativos e os preços dos aluguéis. Bom, é isso, pessoal. Acho que foi uma baita live. Hoje, só para fechar com chave de ouro, Ale, você tem uma ideia assim, de como está dividido o seu portfólio em termos de segmentos, percentual de segmentos, só de ideia, assim. Tipo, não só tijolo e papel, mas, logística, 15%, lajes, 12%. Cara, olha, eu acho que só vai atrapalhar eu dizer isso. Eu tenho esse valor sim, deixa eu só abrir aqui. Mas assim, pelo amor de Deus, não levem isso em conta, não. Porque assim, as minhas compras, né, ao longo do tempo, né, eu comecei a comprar fundo imobiliário em 2012. Conhecimento zero. 2015 eu comecei a estudar de fato fundo imobiliário. E assim, hoje eu compro pela gestão muito mais do que pela lógica de distribuição. Bom, se você quiser eu falo aqui os percentuais, mas... Será um prazer. Não
não levem isso como algo importante, não. É só o momento que eu estou, tá? Inclusive, em 2025, é muito provável que eu vá ficar com 50% de papel. Como é que eu estou hoje? Eu estou com 34,11% em papel, 17,37% em lajes, 12,85% em FOF, 12,54% em logístico, 7,23% em shopping. Lembrando que shopping ainda tem eu comprei uma cacetada do XP Mall, então isso aqui deve dobrar a quantidade que eu tenho, né? Desenvolvimento 5%, varejo 2,70%, agência bancária 0,02%, híbrido 3,19%, educação 0,81%, industrial 0,09%, agro 3,78%, Red, que está separado aqui de FOF, eu nem sei por que eu botei um fundo aqui, 0,35%. Tá? Inclusive, se você somar tudo isso, dá 100,01%. É porque os arredondamentos para duas casas aqui dá essa diferençazinha. Top, Mas, enfim, top. isso aqui representa, em grande parte, coisas que eu comprei durante essa crise toda que eu queria fazer ganho de capital. Tá? Então, assim, como foi uma crise muito braba e prolongada, ela desbalanceou toda a minha carteira. Mas assim, não é isso que eu costumo fazer. Mas eu me aproveitei da crise, então por isso que ela desbalanceou minha carteira tremendamente. Mas assim, eu já tenho 62% dos meus ativos que eu quero vender, né, em lucro. Né? Tá melhor que muito FOF, hein? Que coisa linda. Tá melhor que meus FOF, inclusive.